Olá, estudante. Tudo bom com você? Espero que sim. Estamos aqui na apostila de língua portuguesa do 9º ano, referente ao quarto bimestre de 2021. A segunda aula do quarto bimestre de 2021. Vejamos aqui na página 23 o texto 3. Poema, Manuel de Barros. A poesia está guardada nas palavras. É tudo o que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. Lindo poema. Texto 3, né? Número 1. No verso, meu fado é o de não saber quase tudo, o que podemos inferir sobre o eu lírico? Eu lírico é quem conta esse poema pra gente. Não necessariamente é Manuel de Barros, não, tá? Manuel de Barros é o autor. O eu lírico, então, sente dificuldade de não conhecer quase tudo que há no mundo. Isso é o que podemos inferir, concluir. Número 2. Que sentido tem a palavra insignificâncias no poema? Significa aquilo que não tem importância para a grande maioria. Grande maioria das pessoas, óbvio. Número 3. Qual é a função dos parênteses no texto? Lembra que os parênteses estão bem aqui, neste verso. Então, qual é a função desses parênteses? É oferecer uma informação extra, no caso, exemplificar as insignificâncias nossas e do mundo. Número 4. Para mim, poderoso é aquele que descobre, encontramos um fato ou uma opinião do eu lírico? Encontramos uma opinião, e a expressão para mim já se refere que é aquilo que pensa o eu lírico. Número 5. Há efeito de humor e ironia no final do poema. Como isso acontece, hein? Nesse número 5. O eu lírico diz ter sido elogiado pela palavra imbecil. Como isso acontece? Porque ninguém elogia uma outra pessoa a chamando de imbecil. Imbecil não é um elogio. Por isso, esse efeito de humor e de ironia no final do poema. Agora vamos para o texto 4. A palavra mágica, Carlos Drummond de Andrade. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tarda o encontro, se não a encontro, não desanimo. Procuro sempre. Procuro sempre, e minha procura ficará sendo minha palavra. Que outro texto magnífico. Número 1. Que sentido podemos inferir pela palavra destacada em certa palavra dorme na sombra? Sentido de quê? Podemos inferir que esta palavra, certa, é uma palavra específica, uma palavra mágica, que nomeia o poema e é tão procurada pelo eu lírico. Número 2. Como está a palavra no início do poema? Aí você tem que ver aqui no início do poema e ver como que ela está. E a resposta que você vai encontrar é que a palavra está dormindo, ela está encantada na sombra de um livro raro. Número 3. A que se refere o termo destacado em como desencantá-la? Ou seja, como desencantar quem? Ela quem? Refere-se àquela certa palavra. Número 4. Qual é o sentido expressivo transmitido pelo verbo desencantar? O que significou essa palavra desencantar? Significou retirar o encantamento daquela palavra, ou seja, fazer a palavra acordar. Número 5. Em relação ao poema, que hipóteses de leitura podemos fazer sobre o título do texto 4? O título está aqui, a palavra mágica. Portanto, podemos hipotetizar que a palavra mágica é especial porque é rara. Número 6. Que sentido expressa o elemento coesivo em se tarda o encontro, se não há encontro? Este se indica uma ideia de condição. Então a resposta é sentido de condição. E agora o texto 5, a palavra, de Pablo Neruda. Amo tanto as palavras, as inesperadas, as que avidamente a gente espera, espreita, até que de repente caem. Brilham como pedras coloridas, saltam como peixes de prata, são espuma, fio, metal, orvalho. Persigo algumas palavras. São tão belas que quero colocá-las todas em meu poema.
Tudo está na palavra. São antiquíssimas e recentíssimas. Vivem no féretro escondido e na flor apenas desabrochada. Número 1. Os textos 3 e 4 são diferentes do texto 5. Em relação às estruturas e em relação aos propósitos comunicativos, sim e não e por quê? Sim, são diferentes. Os textos 3 e 4 são poemas e afetam pelas rimas e pelas sonoridades. O texto 5, por outro lado, é um texto em prosa, comunica-se com descrições. Ok? Então, este foi o estudo da página 23. No próximo vídeo, vamos avançar pela página 24 com o texto 6, o texto 7 e o texto 8, e um pouquinho desse texto 9. Muito bem, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.